Ó, vamos lá. Temos 3 módulos aqui pra gente separar as equipes. Cara, bate pronto muito rápido. Superar as expectativas pra mim. Cara, Flamengo e Botafogo pra mim foram os times que mais superaram as minhas expectativas. Flamengo pelo futebol jogado, pelo jogo que fez contra o Chelsea, por ter terminado em primeiro lugar no grupo. O Botafogo por ter despachado o Atlético de Madrid, por ter vencido o Paris Saint-Germain e se classificado para as oitavas, que caiu num grupo da morte. Então, para mim, Flamengo e Botafogo dividem o pódio ali do superar as expectativas. Fluminense, para mim, superou as expectativas, porque Borussia ia passar o carro no Fluminense. Enfim, fazendo um bom jogo ali contra o Borussia. Faltou aquele algo a mais ali contra o Mamelodi, né? E foi muito subestimado, né? Os brasileiros, de modo geral, foram muito subestimados e para mim superaram as minhas expectativas. Cara, tirando o Palmeiras, para mim não fez uma boa fase de grupos. Para mim não fez nada demais, porque eu já esperava que o Palmeiras passasse e para mim não fez uma boa fase de grupos. Então ficou ali entre o não fez nada demais e decepcionou, tá? Eu esperava mais do Palmeiras nessa fase de grupos. Outro time que superou as minhas expectativas foi o Benfica. Não pelo fato de, passou de fase, mas pelo fato de ter terminado em primeiro lugar e ter ganhado do Bayern de Munique. Alô, Benfica, passa a planta pro Mengão. Superaram as minhas expectativas que eu não esperava que passasse da fase de grupos. Que é no grupo A, o Inter de Miami, tá? Pra mim não passaria, velho. Por mais que tenham peças que estejam, né, já no fim de carreira ali, Messi, Busquets, Jorge Alba, eu esperava que o Inter de Miami ficasse ali a passeio, tá? Times que me decepcionaram, começando pelo Porto, cara, decepção gigantesca. A fase de grupos que fez o Porto é decepcionante. Eu acreditava que o Porto ou passaria em primeiro ou em segundo. Outro time que pra mim decepcionou muito, Boca Juniors, River Plate também. O Boca principalmente porque, cara, assim, com todo respeito aos jogadores que jogam no Auckland City, tá, os trabalhadores que lá jogam, o Boca não ganhar de um time semi-amador é brincadeira, pô. O River pra mim foi uma decepção gigante também. O River fez um jogo muito bom contra o Monterrey. Perdeu muitos gols, mas fez um jogo muito bom. Eu esperava que no lugar do Monterrey fosse o River ali nas oitavas. Outra decepção pra mim, que a gente pode colocar, é o Atlético de Madrid, né? Não tem como não deixar. Eu sou um dos caras que eu achei que o Botafogo tinha se complicado. Então eu achei realmente que o Botafogo não iria passar de fase. Eu apostei em Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid a passar. E acabou que o Atlético não passou, então acaba se encaixando legal nesse decepcionou legal também. Acho que não tem muito mais o que fazer. O resto dos times que não fizeram nada demais ali, pra mim não fizeram mais que obrigação. Palmeiras, a gente já colocou ali. Paris Saint-Germain, Bayern, Real Madrid, Chelsea, Inter, Borussia, Juventus, City e Al Hilal, pra mim são times que não fizeram nada demais, nada do que a gente não esperasse que fizessem nessa fase de grupos aí. Então, pra mim é isso. Não sei se vocês mudariam alguma coisa, mas